Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô aqui pra matar uma curiosidade que acaba sendo muito comum, principalmente pela quantidade de filmes que a gente vê que são passados em escolas americanas, que é como que funcionam as escolas nos Estados Unidos. Mas antes de começar esse assunto, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês como você nunca viu antes, estão todas aqui na descrição. Bom, galera, vou começar bem lá do comecinho e a idade média para se ingressar no colégio nos Estados Unidos é por volta dos 5 anos de idade. Mas isso pode variar de estado para estado, já que lá nos Estados Unidos a maioria das leis são estaduais, o que quer dizer que isso também influencia na idade com a qual você entra no colégio. Os americanos passam, em média, 12 anos na escola, o que quer dizer que provavelmente você se formaria ali por volta dos 16 anos. Mas como eu falei com vocês, isso varia de estado para estado e existem algumas pessoas que vão se formar com 18 mesmo, sem repetir nenhum ano. E é por isso que é tão comum da gente ver nos filmes os alunos indo pra escola de carro, né? Porque lá nos Estados Unidos a idade legal pra você tirar a sua habilitação é com 16 anos, que é uma idade em que normalmente, até nos estados onde você se forma mais cedo, você ainda tá no colégio. Nos primeiros 6 anos do colégio, os americanos só têm um professor, como também é bem comum aqui no Brasil, né? Pra todas as matérias. Depois eles passam a ter um professor pra cada matéria até eles saírem do ensino médio, como também acontece aqui. Uma das maiores diferenças entre colégios nos Estados Unidos e aqui no Brasil é que apesar da gente ter sim a opção de ensino integral em algumas escolas, né, tanto públicas quanto particulares, lá nos Estados Unidos isso é a norma. A carga horária dos alunos é de cerca de 7 horas diárias, com 1 hora de almoço, e isso só das matérias obrigatórias. Depois desse período você ainda fica no colégio para poder fazer atividades facultativas, ou seja, atividades que você mesmo escolhe fazer porque são coisas com as quais você se identifica, como aulas de arte, de dança, de música, esportes, enfim. Tudo começa no que a gente chama aqui no Brasil de pré-escola e que nos Estados Unidos vai ser chamado de pre-K. Pre-K. E já vou explicar o porquê desse K tá aí nesse nome. Essa fase do ensino não é nem mesmo oferecida por todos os colégios porque ela não é obrigatória. O que quer dizer que se, por exemplo, você quiser colocar seu filho no Pre-K, mas ele não é oferecido pela escola da sua região, você precisa buscar uma escola particular para que seu filho possa começar a estudar com essa idade. Depois do Pre-K, a gente tem o famoso Kindergarten, que seria traduzido pra gente como Jardim da Infância. Então, por isso que o nome da fase anterior ao Kindergarten é Pre-K, né? Seria algo como pré-K, fazendo uma referência com K, né, à palavra kindergarten. Depois dessa fase, você entra no que é chamado de elementary school ou primary school. Seria algo como escola elementar ou primária, mas isso não são traduções literais, tá? Tentem não fazer tantas equivalências com as etapas de ensino aqui do Brasil, porque não segue exatamente o mesmo plano. Então esses nomes que eu tô falando pra vocês são mais traduções literais pra vocês entenderem o que significam esses nomes, do que de fato um comparativo com alguma etapa de estudo no Brasil que talvez tenha um nome similar. Essa etapa já é obrigatória, então todos os colégios públicos do país oferecem o primary school ou elementary school, e você inicia essa etapa mais ou menos ali com os 6 anos de idade. E você vai permanecer nessa etapa por uns 5 ou 6 anos, dependendo aí também do seu estado. Quando você acaba o elementary school ou primary school, você vai para o que a gente conhece como middle school. Traduzindo, seria algo como escola do meio ou escola intermediária. Existe middle school e existe junior high. E qual que é a diferença entre middle school e junior high? A diferença é que junior high começa um ano depois de middle school, então você entra um ano mais velho. Então, dependendo de qual que é o plano ali de estudos da escola do seu estado, da sua região, talvez você vá passar pela middle school e entrar um ano mais cedo, ou talvez você vai passar pela junior high e entrar um ano mais tarde. E depois de se encerrar essa etapa, a gente vai para a famosa high school. Acabou que o high school ficou mais famoso e mais conhecido pela gente aqui no Brasil, primeiro por existirem vários programas de intercâmbio para você fazer high school nos Estados Unidos, né? Seria mais próximo do nosso ensino médio, então uma idade que as pessoas já podem fazer intercâmbio sozinhas, enfim, então adolescentes, etc. E também por conta de filme e série de TV, né? A maioria das séries que abordam adolescentes no colégio abordam esses personagens quando eles estão passando pelo high school, né? Como é o caso, por exemplo, de High School Musical. Então a gente costuma mais ver na televisão e no cinema escolas de jovens passando pela high school. E nessa etapa as pessoas costumam ficar dos 14 aos 18 anos, mas como eu falei, existem variações. Esse momento ele é muito crucial para a vida do jovem americano e é por isso que a gente vê esses personagens nas séries e nos filmes passando por tantos conflitos psicológicos e tantas pressões, porque é um momento da vida escolar
escolar deles, em que eles começam a se preparar para ingressar numa universidade. E existem várias formas de você conseguir entrar numa faculdade nos Estados Unidos, né? Existem provas, etc. Mas uma das questões que são mais levadas em consideração pelas universidades é quem você é como pessoa e como que eles entendem isso de você. Baseado nos programas que você participou no seu ensino médio, dos clubes dos quais você fez parte, baseado em medalhas e troféus e títulos que você recebeu naquela atividade que você estava exercendo, também baseado na sua carta de apresentação, que é um dos pontos mais importantes para você entrar numa universidade, e tudo isso é construído e estudado e planejado durante o high school. Então é um momento em que realmente os jovens estão bem pressionados de ter um bom desempenho e conseguir construir um currículo bom para conseguir garantir uma vaga na universidade. Uma coisa interessante sobre a vida escolar dos Estados Unidos é que é muito comum da gente ouvir em filmes e séries as pessoas falando: eu lembro de você, a gente fez aula de química junto, ou eu lembro de você, a gente fez aula de história junto. E isso acontece porque chega um momento na vida escolar do americano em que o professor não vai mais na sala dele, é ele que vai na sala do professor, né? Então cada professor tem seu laboratório e você vai montar uma grade igual a gente monta aqui com faculdade, e você vai até a sala daquela aula que você vai ter no horário da aula. Então é um funcionamento bem parecido com o da nossa faculdade, né? Então você entra numa sala, vão ter algumas pessoas que você conhece que calhou de colocarem aquela aula no mesmo horário que você, ou você combinou com seus amigos de pegar aquela aula junto, mas você não tem uma turma fixa que vai passar em todas as matérias com você, como acontece com a gente aqui no colégio. Outro detalhe bem interessante é que você só pode estudar num colégio público, né, que fique no distrito no qual você mora. E isso acontece por vários motivos. Um deles é para não superlotar uma certa escola e às vezes deixar uma outra vazia. Então, para garantir que vai ter um número controlado e equilibrado de alunos em cada escola, você só pode estudar na escola que fica perto da sua casa. Isso também é uma tentativa de garantir que todos os alunos dentro daquela escola tenham uma experiência de vida mais ou menos parecida, né? Vivam no mesmo lugar, talvez com condições financeiras parecidas. É claro que isso não é uma garantia de nada, né? A cultura de bullying, justamente por conta dessas divergências sociais e econômicas nos Estados Unidos, é um problema seríssimo, como também é aqui no Brasil. Mas a ideia de você só poder estudar em escolas próximas de você é para tentar amenizar isso um pouco. E isso também explica porque às vezes a gente tá vendo uma série e aí, é uma escola pública e só tem gente milionária naquela escola, e na outra série que a gente tá vendo também é uma escola pública e naquela só tem pessoas que passam muita dificuldade financeira. Isso acontece justamente porque quem estuda naquela escola é porque mora nos arredores daquela escola. Então, se for um bairro muito caro, todo mundo que estuda naquele colégio provavelmente tem muito dinheiro. Mas sempre acontece de ter uma pessoa ou outra ali que não tem os mesmos acessos que aquelas pessoas, que mora naquele bairro, às vezes por algum outro motivo, e acaba tendo que frequentar aquele colégio mesmo em meio a pessoas que vivem vidas completamente diferentes da dela. Isso também interfere nas estruturas do colégio, porque quem banca esses colégios públicos são as pessoas que vivem nos arredores deles. Então, se você tá num bairro muito rico, as pessoas têm muito mais dinheiro para colocar naquele colégio do que nos bairros que passam mais dificuldade. Uma diferença cultural bem grande entre o Brasil e os Estados Unidos em relação às escolas públicas, né, e que não é só um hábito, mas também vem do quanto a estrutura das escolas públicas nos Estados Unidos é muito diferente da estrutura das escolas públicas aqui, é que aqui no Brasil, imagina-se, né, que tendo condições financeiras de colocar seu filho num colégio particular, essa é a decisão que a maioria dos pais vai tomar, por saber que o colégio particular vai ter uma estrutura e um investimento maior do que existe nos colégios públicos. Já lá nos Estados Unidos, essa situação é bem diferente e estudar nos colégios públicos é muito bem visto, não só pela população, mas também pelas universidades. E, inclusive, quando se constrói um colégio novo numa região nos Estados Unidos, as casas ao redor daquele colégio costumam valorizar bastante. E se você está se perguntando se as escolas particulares existem ou não nos Estados Unidos, sim, elas existem em grande quantidade, porém elas são extremamente caras, principalmente quando a gente pensa que a população americana não está nem um pouco habituada a investir dinheiro no ensino básico dos filhos deles. Aqui no Brasil é extremamente comum a gente ver pessoas se endividando ou abrindo mão de algum conforto, de algum bem que tem para poder garantir que o filho estude num colégio particular. Porém, nos Estados Unidos, como os colégios públicos têm uma estrutura muito boa, é muito incomum sequer passar pela cabeça de um pai que ele vai precisar gastar dinheiro com o ensino básico do filho. Então, normalmente os pais que colocam os filhos numa escola particular colocam por algum motivo muito específico, ou porque o filho estava sofrendo muito bullying no colégio que ele estudava, ou porque aquele colégio particular é direcionado para a religião daquela família, ou para algum aspecto cultural daquela família, às vezes uma família de imigrante, é um colégio que é especializado em sociabilizar imigrantes daquela cultura naquele país. As escolas particulares também são famosas por aumentar as suas chances de entrar numa universidade, né, já que elas conseguem te dar uma atenção um pouco maior, já que são bem menos alunos do que existem numa escola pública. E as escolas particulares também costumam cobrar uma prova de entrada e você tem que ser aceito pela escola, né? O que não é o caso com as escolas públicas, porque basta você morar na região que você já pode estudar nelas. O ano letivo nos Estados Unidos também funciona diferente do nosso, já que ele se inicia ali por volta de
agosto e setembro e termina em maio ou junho. Outra diferença é que aqui no Brasil a gente costuma dividir nosso ano letivo em 2 semestres, né? E lá nos Estados Unidos eles são divididos por trimestres. Bom, galera, essas foram algumas curiosidades sobre as escolas nos Estados Unidos. Se vocês quiserem depois eu posso trazer mais um vídeo falando das faculdades, né? Ou seja, de como funciona o ensino superior lá nos Estados Unidos. E não esquece de comentar aqui embaixo se você também conhece alguma outra curiosidade sobre as escolas que eu não falei, se você teve a experiência de estudar fora também durante esse período aí que eu citei no vídeo, comenta aqui embaixo pra gente saber sua experiência. Mais uma vez, pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que as redes sociais da Punkfy estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.